Em destaque no Panorama CBN, Flávio Bolsonaro cobrou de Daniel Vorcaro financiamento de filme sobre Jair Bolsonaro. Senador admitiu pagamentos, mas diz que não ofereceu vantagens em troca. Oposição reage, dólar bate os R$5 e bolsa cai após notícias que ligam Flávio ao Master. Governo Lula anuncia subsídio de até 89 centavos por litro da gasolina para segurar preço. E percussionista Paulinho da Costa se torna primeiro brasileiro com estrela na Calçada da Fama. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do Panorama CBN de quarta-feira, 13 de maio de 2026. Bora lá! O portal Intercept Brasil revelou nesta quarta-feira que o banqueiro Daniel Vorcaro ajudou a financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a reportagem, as negociações tiveram a participação direta do filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Mensagens e áudios obtidos pelo site mostram que o parlamentar, que é pré-candidato à presidência da República, pressionava Vorcaro para que os pagamentos fossem feitos. A TV Globo confirmou a existência do material com investigadores. Segundo a apuração, Vorcaro pagou R$61 milhões para a produção do longa-metragem Dark Horse, entre fevereiro e maio do ano passado. O montante foi enviado para um fundo nos Estados Unidos que pertence a um aliado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Em um áudio enviado em 8 de setembro do ano passado, Flávio Bolsonaro demonstra preocupação com atrasos nas parcelas. Naquela época, o Banco Central tinha acabado de rejeitar a compra do Banco Master de Vorcaro pelo BRB, o Banco de Brasília. Mesmo assim, o senador cobrou uma posição do banqueiro. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme e como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial, pô, ia ser muito ruim. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. As trocas de mensagens continuaram nos meses seguintes. Muitos dos contatos envolviam ligações telefônicas e mensagens com imagens de visualização única. Em 16 de novembro, depois do envio de 2 dessas mensagens, Flávio disse: "Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abraços." Vorcaro responde com uma mensagem de visualização única, ao que Flávio reage: "Amém." A relação foi interrompida no dia seguinte, 17 de novembro, quando Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos. E a coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, informou que o Banco Master pagou R$2.329.000 diretamente para a empresa Entre Investimentos no ano passado. Os dados aparecem nas declarações de imposto de renda do banco que foram entregues à CPI do crime organizado. A investigação aponta que a Entre Investimentos foi usada como ponte para os repasses entre o banqueiro Daniel Vorcaro e a produção do longa-metragem. A empresa tem como sócio Antônio Carlos Freixo Júnior, que também controla a revista Isto É. Segundo o publicitário Tiago Miranda, dono da empresa MIT, o projeto foi apresentado a Daniel Vorcaro pelo deputado federal Mário Frias, do PL. Frias é acreditado como um dos roteiristas do filme. Miranda, que intermediou o negócio, detalhou a operação para a coluna. Ele diz: "Eu tive uma reunião com o Mário Frias, que me apresentou o projeto. Conversei com vários empresários e mostrei para o Daniel. O Daniel falou: cara, eu tenho interesse sim em patrocinar. Na verdade, não é patrocinar, é ser investidor. Levei para o Mário Frias, falei: olha, o Daniel vai entrar. E o contrato foi assinado." O publicitário afirmou que a intenção de Vorcaro era investir R$134 milhões divididos em 14 parcelas. Só que com a prisão do banqueiro, o fluxo foi interrompido depois do pagamento de cerca de R$62 milhões.
O filme tem estreia prevista para 11 de setembro, menos de um mês antes do primeiro turno das eleições presidenciais. Ao sair de uma reunião com o ministro do Supremo, Edson Fachin, nesta quarta-feira, o senador Flávio Bolsonaro foi curto ao ser questionado sobre os repasses. Ele disse apenas que a informação era mentira e saiu dando risada. Mas, diante da repercussão, o PL convocou uma reunião de emergência no QG da campanha, com a presença do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e do senador Rogério Marinho, que coordena a pré-campanha de Flávio. Aí, no fim da tarde, Flávio Bolsonaro divulgou uma nota dizendo que o que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. 0 de dinheiro público, 0 de lei Rouanet. E aí Flávio Bolsonaro também divulgou um vídeo. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Flávio Bolsonaro diz que não ofereceu vantagens em troca, não promoveu encontros privados fora da agenda, não intermediou negócios com o governo, não recebeu dinheiro ou qualquer vantagem. Flávio Bolsonaro considera que isso é muito diferente do que ele chama de relações espúrias do governo Lula e seus representantes com Vorcaro, sem dar detalhes dessas insinuações. Flávio Bolsonaro ainda pede a instalação da CPI do Banco Master. As mensagens caíram que nem uma bomba. O deputado federal Lindbergh Farias, do PT, apresentou uma notícia de fato criminal ao ministro André Mendonça, do STF, à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República, pedindo a prisão preventiva do senador. O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato do Novo, Romeu Zema, criticou o senador, afirmou que a prática é imperdoável e comparou as ações de Flávio às do PT. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. O partido Missão informou que vai acionar a Justiça Eleitoral e pedir a cassação de Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética do Senado. A legenda aponta o uso de dinheiro sujo para promover a família Bolsonaro em período eleitoral. O pré-candidato do Missão, Renan Santos, aproveitou para atacar também o ex-governador mineiro, lembrando que o pai de Daniel Vorcaro fez doações ao partido de Zema, o Novo. Enquanto isso, a base do governo Lula no Congresso vai levar o tema ao plenário. Segundo a apuração da CBN, o plano é intensificar o desgaste de Flávio Bolsonaro nas redes sociais para atingir a imagem do senador antes das próximas pesquisas. Nas redes sociais, o PT publicou vídeos ironizando o pedido de financiamento ao Banco Master. Teve reação no mercado também. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo já estava em baixa, mas passou a cair com mais força depois da divulgação da reportagem do Intercept. A leitura é que a notícia diminui as chances de Flávio Bolsonaro contra o presidente Lula. O Ibovespa fechou em queda de 1,8% aos 177.098 pontos. O dólar comercial subiu fortemente, 2,31%, voltando aos R$ 5,00. O euro vale R$ 5,86, com alta de 2,05%. E o governo federal anunciou mais uma medida para tentar segurar o preço dos combustíveis. A equipe econômica confirmou que vai subsidiar a gasolina produzida no país e também a que vem do exterior, por meio de uma medida provisória. Nos próximos dias, o Ministério da Fazenda deve publicar uma portaria com os valores exatos desse auxílio. Essa subvenção tem um limite, ela não pode passar do valor total dos impostos federais que já são cobrados. Hoje, a tributação da gasolina é de 0,89 centavos por litro, somando PIS, COFINS e CID. A regra também vale para o diesel, que está com os impostos suspensos desde março. O governo garante que a medida não fura o orçamento, já que vai usar o aumento da arrecadação com a valorização do petróleo para cobrir os custos. E entrou em vigor já a medida provisória que suspende a taxa das blusinhas, que é um imposto federal de 20% sobre compras internacionais de até $50. Essa decisão, a menos de 5 meses da eleição, provocou reação da oposição e no setor produtivo.
A Confederação Nacional da Indústria e a Associação Brasileira do Varejo Têxtil classificaram o fim da taxa como um grave retrocesso. O presidente da CNI, Ricardo Alban, disse que a isenção financia a produção de outros países, como a China. Por outro lado, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, alegou que o contrabando, que era uma marca presente nesse setor, foi eliminado. A comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, concorda com o caráter eleitoreiro da suspensão. Quando foi criada essa taxa, o que o governo explicou que ela era necessária porque tinha havido uma distorção. O que era compra de pequeno valor tinha virado, na verdade, importação, que chegava de maneira fracionada, parecendo uma venda de pessoa a pessoa, quando era, na verdade, uma exportação para o Brasil, aproveitando uma brecha. O que ficou claro nessa medida que ela entrou, pagar o preço da impopularidade, e agora ela sai perto da eleição, e a única explicação é uma medida eleitoreira, né? Comprar pequenas coisas, pequenos objetos ou roupas e tal, é normal comprar num portal externo. É bom lembrar que o ICMS continua existindo, tem que pagar os 17% de ICMS, mas o risco de voltar a acontecer as mesmas distorções é muito grande. Sem contar que a taxa teve um papel importante na arrecadação. Só no ano passado, a Receita Federal somou 5 bilhões de reais com esse imposto, um valor recorde para o setor. Vamos à pesquisa eleitoral que foi divulgada, é bom lembrar, antes de todo esse caso envolvendo Flávio Bolsonaro, né? O cenário eleitoral para 2026 mostra uma recuperação numérica do presidente Lula, que agora aparece à frente de Flávio Bolsonaro em uma eventual disputa de segundo turno. Os dados são da nova pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, e no levantamento Lula tem 42% das intenções de voto, enquanto o senador aparece com 41%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, os dois seguem em empate técnico. Mas é uma mudança em relação ao mês de abril, quando Flávio Bolsonaro liderava por 42% e Lula vinha em segundo com 40%. No primeiro turno, o presidente Lula também oscilou positivamente, foi de 37% para 39%. Flávio Bolsonaro tem 33%. Já os ex-governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, e de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, aparecem empatados com 4% cada um. E a aprovação do governo subiu, de 43% para 46%, enquanto a desaprovação caiu de 52% para 49%. É a menor distância entre os dois índices desde fevereiro. O crescimento foi maior entre as mulheres e os eleitores que se dizem independentes. A melhora na avaliação é puxada por medidas como o programa Desenrola, que só 33% acham que não vai ajudar. Também a ampliação do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Outro ponto que ajudou a imagem do presidente foi o encontro com Donald Trump nos Estados Unidos. 43% dos entrevistados avaliaram que Lula saiu mais forte da reunião. A apresentadora e comentarista de política da CBN, Vera Magalhães, diz que Trump é o melhor cabo eleitoral de Lula. Tem um indicador na pesquisa Quest que eu acho que ajuda a entender isso, que é até curioso, né? Nesse intervalo entre a última pesquisa Quest e a de agora, ele teve 2 derrotas graves no Congresso. A derrota do Messias e a derrota dos vetos, da derrubada do veto da dosimetria. E, no entanto, quando você pergunta para a população, quando a Quest pergunta, você tem visto mais notícias positivas ou negativas sobre o governo? Em abril, 48% diziam ver mais negativas e isso decresceu para 43%. E mais positivas subiu, aí dá para dizer subiu porque é fora de qualquer margem de erro. Quem dizia que tinha mais notícia positiva era 23% em abril e agora são 32%. Então deu um salto. E a notícia mais positiva desse período, sem dúvida, foi o encontro do Lula e o Trump. O Lula surfou muito nisso. Teve o anúncio de uma série de medidas, mas essas medidas até aqui sem muito tempo de surtir efeito. Entre as medidas anunciadas, eu acho que o destaque fica mesmo para o Desenrola, porque a situação do endividamento é muito grave. E aí, se você der um overview na pesquisa e olhar todos os indicadores, Lula melhorou muito entre renda média, escolaridade média,
melhorou muito entre as mulheres, que eu acho que é um público muito sensível a essa coisa de estar endividado e deixar de estar endividado. Então, eu acho que das medidas todas, o Desenrola é aquela que tem o maior potencial de recuperação, tanto da imagem quanto da votação dele. 50% do total ouvido pela Quest acha que a medida é boa e mesmo entre os bolsonaristas, o apoio supera a rejeição a essa medida. A pesquisa mostra ainda que o eleitor está mais decidido agora. O percentual de pessoas que dizem que o voto é definitivo subiu de 57% para 63%. A Quest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre 8 e 11 de maio, antes, portanto, do anúncio do programa contra o crime organizado. O levantamento está registrado no TSE com o protocolo BR 03598/2026. Um acordo fechado na manhã dessa quarta-feira definiu o futuro da proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e ministros do governo Lula decidiram que o projeto de lei enviado pelo Palácio do Planalto vai tramitar junto com a proposta de emenda à Constituição que já está na casa. A estratégia é usar a PEC para mudar a Constituição, reduzindo a jornada de 44 para 40 horas semanais e garantindo 2 dias de folga sem corte no salário. Já o projeto de lei vai servir para detalhar as regras específicas de cada setor. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, diz que o objetivo é valorizar as convenções coletivas entre patrões e empregados. A PEC deve ser votada até o fim de maio. E apesar do consenso no formato, ainda existe um impasse sobre o prazo de adaptação. O governo defende o fim imediato da escala atual. Mas o relator da proposta, o deputado Léo Prates, do PDT, quer um período de transição de 2 anos para as empresas. O parecer do deputado vai ser apresentado na próxima quarta-feira. O presidente da comissão especial, Alencar Santana, do PT, disse que o governo planeja anunciar medidas de incentivo para pequenos e médios empresários enfrentarem os custos da mudança. E a Anvisa adiou para sexta-feira, agora dia 15, o julgamento do recurso da Química Amparo, fabricante dos produtos IP. A empresa tenta derrubar a suspensão e o recolhimento de lotes de detergente, sabão líquido e desinfetante. Nessa quarta-feira, o diretor-presidente da agência, Leandro Safatli, retirou o caso da pauta porque a Anvisa e a empresa ainda fazem reuniões técnicas com o objetivo de tentar diminuir o risco sanitário. Segundo ele, a fabricante se comprometeu a apresentar novas medidas para corrigir as falhas nesta quinta-feira. Em inspeções feitas entre 2024 e o ano passado, fiscais da Anvisa e das vigilâncias de São Paulo e de Amparo também encontraram 76 irregularidades na fábrica. O principal problema é a contaminação por micro-organismos em mais de 100 lotes, o que pode causar doenças. A fiscalização também apontou que o controle das embalagens não funciona como deveria. A Química Amparo diz que já está trabalhando em 239 ações corretivas. E o diretor da Anvisa também criticou a politização do assunto. É igualmente preocupante observar o risco crescente de politização indevida de temas de saúde, quando questões técnicas e científicas são instrumentalizadas por interesses alheios ao bem-estar coletivo, produz-se um grave desserviço à população, especialmente quando este processo resulta na disseminação de práticas perigosas. A Anvisa mantém o alerta de que o consumidor não deve usar os produtos dos lotes suspensos. Quem tiver os itens em casa deve ligar para o serviço de atendimento ao cliente da IP para saber como proceder. E o Vaticano subiu o tom contra um grupo católico dissidente. O escritório doutrinário da igreja alertou que a Fraternidade São Pio X corre o risco de excomunhão. A ameaça acontece porque o grupo, que fica na Suíça, planeja ordenar novos bispos em julho sem autorização do Papa Leão XIV. O cardeal Vitor Fernandes, chefe do escritório, disse que a cerimônia seria um cisma, quer dizer, uma ruptura formal. Na prática, a excomunhão é a punição mais severa da igreja. Quem é punido fica impedido de receber sacramentos, ocupar cargos e até de ter um funeral católico. A Fraternidade São Pio X é um grupo ultra-tradicionalista que rejeita as reformas do Concílio Vaticano II dos anos 60. Eles não aceitam, por exemplo, que a missa seja rezada em idiomas locais e mantêm o rito apenas em latim. O grupo tem 733 padres no mundo e o histórico de brigas é antigo. Em 1988, o fundador, Marcel Lefebvre,
também foi excomungado por ordenar bispos sem o aval de João Paulo II. Agora a fraternidade diz que precisa de novos líderes, mas para a igreja só o Papa tem o poder de consagrar bispos para manter a tradição que vem desde os apóstolos. E a Conmebol puniu o Independiente Medellín com 60 dias de jogos sem torcida. A sanção, que foi antecipada pela ESPN, vale para partidas da entidade como mandante ou visitante e pode ser estendida por mais um mês. A decisão acontece depois da confusão da última quinta-feira, que causou o cancelamento do jogo contra o Flamengo na Colômbia pela Libertadores. Na ocasião, torcedores do próprio Medellín lançaram bombas e sinalizadores no gramado do estádio. O tribunal ainda vai decidir o resultado da partida interrompida, mas a tendência é que o Flamengo seja declarado vencedor por WO, conforme prevê o Código Disciplinar. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. O ouvinte Leonardo Santos escreveu: encontraram as músicas da Beyoncé, que nem sabíamos que existiam, mas não encontraram as roupas da Madonna. Tadinha, ele escreve. É porque a Madonna teve peças furtadas depois de participar de um show lá no Festival Coachella no mês passado. Obrigado, Leonardo, pela sua mensagem. E o Ítalo Norberto comentando uma notícia do último episódio sobre a distribuição de Pix por um governador de Alagoas. O Ítalo é alagoano e diz que quer ver essa adaptação da Rádio Sucupira fazendo referência aos políticos do estado. Tô na expectativa, ele disse. Obrigado, Ítalo. Se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí para dar uma avaliação com 5 estrelas aí no seu aplicativo de podcast. Tá ouvindo esse chocalhinho aí? É de um brasileiro. Paulinho da Costa. Um músico brasileiro de 77 anos recebeu nessa quarta-feira uma estrela na calçada da fama de Hollywood, em Los Angeles. Ele é a primeira pessoa nascida no Brasil a ganhar a homenagem. A calçada tem mais de 2.800 estrelas, foi criada em 1960, e até agora o Brasil só era representado por Carmen Miranda, que na verdade nasceu em Portugal. Paulinho se mudou para os Estados Unidos nos anos 70 para trabalhar com Sérgio Mendes. Ele gravou com nomes como Madonna, Elton John e o Michael Jackson, que a gente está ouvindo aí. No discurso, o músico dedicou a conquista ao país. Agradeço do fundo do meu coração todo o carinho que eu tenho recebido de todos vocês. Foi além do que eu podia esperar. Essa estrela não é só minha. Essa estrela é nossa. E viva o Brasil! Los Angeles, thank you very much. Demais. A trajetória do Paulinho da Costa tá no documentário The Groove Under the Groove. Foi lançado esse ano pela Netflix. Eu já assisti e recomendo demais. Um outro som aí, que é ele batendo nas garrafas. Dá até pra ouvir aí, ó. É demais. Assim vamos terminando essa edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Adriano Bernardino. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.